Olá, boa noite. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês sobre apicultura, que é a criação de abelhas. A apicultura ela começou em meados de 1839, quando o padre Antônio Carneiro importou da região do Porto de Portugal 100 colônias de abelhas Apis mellifera, que é essa que a gente mostra aqui na imagem. Depois de cruzar o Atlântico, apenas 7 colônias sobreviveram e foram instaladas na Praia do Formosa, no Rio de Janeiro. Entre 1845 e 1880, alguns imigrantes alemães e italianos introduziram outras raças de Apis mellifera em localidades no sul ao sudeste do país. Durante toda essa fase, as abelhas melíferas, também chamadas de abelhas europeias por terem advindas dessa região, elas eram exploradas principalmente como hobby e para a produção de cera. A apicultura brasileira ela era bastante rudimentar, bastante rústica. Existiam poucas técnicas e as colmeias elas eram mantidas no fundo de quintais mesmo. Essas abelhas elas apresentavam baixa defensividade, então não existia nenhum problema em ter uma relação de elas com outros animais, porque não havia ataques, né? Até 1950, a produtividade de mel pelas abelhas melíferas era muito baixa, ela não ultrapassava 8.000 toneladas por ano. E um dia chegou ao marco de 27º lugar na produção mundial, né, no Brasil. O Brasil como o 27º lugar. Essas abelhas elas não eram adaptadas para as condições climáticas encontradas no Brasil, as condições tropicais, certo? Grandes quantidades de colmeias foram dizimadas devido às doenças como a cariose e nosemose. Para reverter essa situação, em 1956, o professor Valve partiu para a África em busca de novas abelhas rainhas. Essa viagem, que contou com o apoio do Ministério da Agricultura, inclusive, resultou na vinda de 49 rainhas diferentes que foram instaladas no apiário experimental no Rio Claro, em São Paulo. Abelhas assassinas. Esse projeto teve o intuito de realizar estudos comparando as abelhas europeias e as abelhas africanas, com avaliação de produtividade, com a sua avaliação da sua resistência e definições de raças mais adequadas para as condições brasileiras, lembrando as condições tropicais, né? Houve então um cruzamento entre as abelhas africanas e as europeias, que resultaram na abelha africanizada. Com o sensacionalismo da mídia, eles tratavam as abelhas como abelhas assassinas, porque elas causaram vários problemas, não eram como as abelhas europeias, que eram mais tranquilas, né? Então eles colocaram o nome nelas de abelhas assassinas. Elas foram de salvadoras a pragas. Eles tratavam as abelhas como pragas, tinham soluções muito drásticas, escolhiam soluções muito drásticas contra elas, como pulverizações de inseticidas em grandes áreas. Diante desse quadro caótico de baixa produção de mel, desconhecimento no manejo de diversos acidentes, muitos apicultores abandonaram essas atividades de produção de mel, né? Então, eles se adaptaram às técnicas de manejo das abelhas europeias para as africanizadas. Muito mais agressivas, como eu disse antes, que elas eram chamadas até de abelhas assassinas, mas elas eram muito mais produtivas e muito mais resistentes a doenças. Recuperação e expansão. O intercâmbio dessas técnicas e experiências acabaram reunindo produtores e pesquisadores para contribuir e estabelecer que a apicultura como setor importante da produção agropecuária. Eles fizeram vários congressos para eles entenderem o que estava acontecendo,
como que funcionavam técnicas, manejos que você podia ter com outros apicultores, e um foi pegando ideia do outro, né? E assim a gente foi melhorando a apicultura no Brasil. Em meados de 1967, foi fundada a Confederação Brasileira de Apicultura, e 3 anos depois foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro da área, como eu disse anteriormente. Quarto lugar no ranking de exportador. Em 2009, o Brasil chegou a ocupar quarto lugar como o maior exportador de mel. Logo nos anos seguintes, em razão à seca de algumas regiões, a produção ela caiu muito. Em 2012, o país ocupou a 10ª posição. Apesar das grandes dificuldades, os prognósticos para a atividade são extremamente positivos, pois poucos países no mundo reúnem condições ambientais e climáticas tão favoráveis para a produção de mel e outros produtos derivados. Aqui a gente pode ver a abelha africana, né? A abelha europeia, que foi aquela trazida de Portugal, que foi a Apis mellifera, e aqui a híbrida das duas. Qual que é o vestimento para a colheita do mel? O apicultor, no manejo da colmeia, ele deve usar vestimentas próprias às práticas apícolas. Os EPIs são equipamentos de produção individual, que são os macacões, as luvas, as botas e o protetor de cabeça, em condições ótimas de higiene, sempre tudo limpo. O ideal é usar exclusivamente para essas práticas, na hora da colheita do mel. Não usar, por exemplo, para passar algum tipo de químico na lavoura ao lado, e usar também na colheita do mel, que pode acabar infectando, né? O protetor de cabeça ou véu é um material de tecido grosso adaptado a um chapéu, que é duro, e visor de tela de arame ou de nylon, preto ou escuro e de malha fina. Ele deve ser folgado e bem ajustado pelos elásticos de sua bainha ao pescoço por cima da gola do macacão. Aqui é o macacão. Ele pode ser de lonita, de brim, que é um tecido bem grosso, lembrando o jeans, e outros tecidos também bem grossos, resistentes, bem folgados também para não atrapalhar os movimentos. A cor deve ser branca ou bege, lisa e uniforme, mas nunca deve ser em preto, marrom, vermelho nem listrado. Também não pode ser estampado ou aveludado ou peludo. As luvas. Para o manejo, as melhores são as de borracha. Elas protegem contra as ferroadas, né? E as abelhas também elas não conseguem ter um firmamento com um apoio para aplicarem o ferrão. As botas, elas podem ser de cano alto ou médio, de couro, borracha, plástico e brancas, ou das cores do macacão, desde que permitam que as bainhas das calças elas se ajustem bem sobre as botas, para que as abelhas não consigam entrar. Sobre a produção de mel no Brasil, ela é baixa quando comparada a outros países. Os 101 mil apicultores do país, segundo o Censo Agropecuário em 2017, registraram uma média de produção por colmeia de 19,80 kg de mel por ano. Em 2019, o IBGE fez uma estimativa de produção de 45,9 mil toneladas, com um volume de 10,60%. Muito obrigada. Souza, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o controle de qualidade do mel. Bom, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade sanitária, né, referente à qualidade e produção do mel. Bom, sabemos que nos últimos anos a busca por produtos naturais vem cada vez aumentando, tanto em nosso país quanto em todo o mundo, certo? Hoje, ao contrário de antigamente, o pessoal visa uma melhor qualidade de vida utilizando produtos naturais e de origem animal
sustentáveis, digamos assim. Entretanto, apesar dessa considerável expansão nacional, sabe-se que a produção do mel no Brasil ainda emprega pouco, e as tecnologias implementadas acabam sendo de pouca eficiência e de tanto desenvolvimento. Se formos comparada aos Estados Unidos, por exemplo, que possui uma tecnologia empregada à produção do mel muito maior. Bom, por esse motivo, a gente busca, e a lei busca do Brasil, buscar rigorosos critérios de qualidade para atender o mercado consumidor global. Ou seja, se eu tenho baixa tecnologia implementada, que é o nosso caso, eu tenho que melhorar sim o nosso sistema de qualidade, ou seja, tem que ser muito mais rigoroso, sendo cada vez mais alto, que tendo aí por isso, tornando ainda mais necessária a garantia de qualidade na segurança dos alimentos. Ou seja, eu tenho uma tecnologia mais escassa, eu tenho que melhorar a minha qualidade para que aí seja possível, né, uma melhor qualidade do meu produto. Como o mel é um produto resultante de ação de enzimas, né, salivárias das abelhas, é necessário ali um profissional de origem animal, portanto, ser inspecionado para o médico veterinário. Certo? Ou seja, eu tenho animais e tendo um profissional responsável por esses animais, eu vou ter a melhor qualidade do mesmo. E um animal saudável equivale a um produto também de origem saudável. Bom, a piscicultura brasileira era bastante rudimentar, digamos assim, com poucas técnicas de manejo, colheita, né? Geralmente mantidas em quintais e tudo mais. Portanto, as abelhas acabam apresentando uma baixa qualidade, digamos assim. E acaba não criando problemas com os outros animais. Então, por esse motivo, acaba que era viável ter abelhas no quintal de casa, produzir mel. Tanto que no Brasil a maioria das produções de mel é mais rudimentar, é mais caseira, digamos assim. Aí temos aí a coordenação de regulamentação da produção de produtos agrícolas relacionada ao mel, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né? Então esse é o órgão responsável pelo coordenar toda a parte de regulamentação de leis referentes à produção aí do nosso tão amado mel. Bom, agora temos a parte da legislação. Atualmente a legislação brasileira tem aí a regulamentação dos produtos agrícolas que compondo o mel aí. Temos a portaria de número 6, de 25 de julho de 1985, normalizada os aspectos higiênicos, né, e sanitários da tecnologia para o mel, cera de abelha e outros derivados, certo? E a Instituição Normativa número 11, de 20 de outubro de 2000, que acabou aprovando a regulamentação de técnico de qualidade da identidade do mel. Ou seja, mais um controle de qualidade aí que acabou saindo no ano de 2000. E a Instrução de Normativas, né, de número 3, de 19 de janeiro de 2001, aprovando a regulamentação de técnicos, identidade de qualidade dos demais produtos de apícolas, como apitoxina, né, um tipo de cera de abelha, geleia real, etc. Ou seja, na produção aí de cosméticos. E temos a Instituição Normativa 5, né, de 4 de fevereiro de 2017, que acabou estabelecendo regras, né, de inspeção fiscal e sanitária, né, referente a instalações e dependência de equipamentos para agroindústrias, né, e pequeno porte de leite, mel e outros derivados como ovos, por exemplo. E temos o Decreto 9, né, de 29 de março de 2017, bem recente, assim como o anterior.
que dispõe, né, sobre o regulamento de inspeção industrial e sanitária esses produtos de origem animal. Ou seja, isso inclui tanto ovos quanto produção de leite e o nosso mel também. Relacionado à qualidade do mel microbiológica, né? A quantidade de mel, né, do produto de vista microbiológico está relacionada às condições higiênicas, né, e sanitárias. Bom, relacionada à produção, né, e à manipulação do produto em questão. O que podemos concluir referente a isso? Que os perigos, né, microbiológicos pode causar danos severos à saúde, né, e ao consumidor. Aí que vem aquele problema, né, de tanto a produção aí caseira acaba não sendo da maneira correta e acaba a venda pode ocasionar aí danos severos à saúde humana, né, que a venda às vezes de um mel que não é tão de qualidade assim podem causar problemas. Ou seja, por isso que é muito importante uma legislação que a gente já viu anteriormente, que visa, né, receber esse mel e a partir daí fazer aquele controle de qualidade para saber se esse mel está apto para o consumo ou não. Bom, a qualidade do mel referente à parte física e química acaba estabelecendo diversos parâmetros, né, na legislação para as quais, né, o próprio mel deve atender, digamos, parâmetros específicos, né, para que assim seja possível a comercialização e o uso também industrial. A gente pode citar aí como exemplo o próprio exportação de mel. Tem ali as normativas de exportação, o mel tem que ter todos os critérios necessários de higiene, de qualidade, de textura, para que assim seja possível a venda, né, e implantação para outros países. Então é esse a questão e esse é o ponto. Se eu tenho produto de qualidade para exportação, eu tenho que padronizar eles com todas as leis para que seja possível a comercialização para outro país de forma correta e forma legal, né? Dessa forma, né, temos aí os parâmetros físicos e químicos que são muito importantes para a caracterização do próprio mel, né, servindo para garantir a identidade e a qualidade do mesmo. E assim, né, combater as tentativas de enganar o consumidor. Ou seja, se eu tenho um mel ruim, eu não vou... a parte física e a parte química vai denunciar se eu tiver uma fraude aí nessa parte de qualidade de mel, de fraude, né? Porque se eu tenho um especialista de mel, que vai pegar aquele mel que é de péssima qualidade, que está burlado para ser de boa qualidade, e eu vou fazer todos os testes físicos, assim, tanto da parte visual, tanto da parte laboratorial, vai entregar, né, o tipo de qualidade ali que eu tenho daquele mel, se ele é inferior ou não. Bom, agora temos a determinação de umidade, né, que está referente também à qualidade, que a água, né, é um tipo de componente que acaba garantindo a qualidade, né, presente no mel, que pode influenciar muito no sabor, né, na viscosidade, na centralização, né, em tudo isso, porque um tipo de produto a água é um composto que vai causar uma mistura ali, vai causar uma alteração no composto químico ali do mel, né, influenciando justamente na parte de doçura do mel, esse tipo de influência. Aí, mas temos um teor de umidade máximo, né, de até 20%, 20/100 gramas, né, de mel. Ou seja, esse teor não pode passar, porque senão eu vou ter um mel de qualidade e acaba sendo inferior, né. E os índices superiores podem evidenciar uma coleta, né, prematura do mel. Em momentos, por exemplo, que o favo não estava totalmente selado, né, não estava na qualidade certa, ou seja, o ponto de colheita ali do mel vai influenciar muito, né, referente aos critérios de água, critério de umidade. Bom, a determinação de açúcar, né, como foi dito anteriormente. O mel acaba constituindo qualidades, né, variáveis, né, de sacarose, né, dependendo do tipo, né,
de coleta ali que eu vou ter, da qualidade do mel, do período, né? E açúcares, né? Redutores, a glicose e a frutose, né? E esse teor de sacarose é muito importante para determinar se as abelhas em questão foram alimentadas com açúcar, né? Se houve adulteração do mel ali em questão. Pela edição da direita da sacarose, se houve uma colheita prematura demais do mel, tudo isso vai entregar na parte aí de análise de açúcares, por exemplo. Quando a sacarose ainda não foi totalmente transformada em glicose e frutose pelas ações das enzimas invertases, né? Ou seja, tudo isso vai entregar na parte de análise de química, ou seja, a controle de qualidade muito influente aí nessa parte. Seu conteúdo deve ser no mínimo 6 gramas a 100 gramas. Bom, aí temos a última parte que é o teor de acidez. O mel é um tipo de composto com vários ácidos orgânicos, como os acéticos, buríticos, cítricos, entre outros, né? E a acidez máxima permitida é de 50 de acidez. Os métodos que podem ser utilizados são a titulação como a utilização de pH, né, o leitor de pH, a titulação de hidróxido de sódio. Um alto teor de acidez indica a fermentação, né, a fermentação. E em alguns casos, né, a gente pode evidenciar, né, a adulteração por xarope de sacarose, sendo necessários confirmações de análises conjuntas e outros parâmetros para poder identificar aí as fraudes. Ou seja, as fraudes são tão, mas tão bem elaboradas que até de análise, né? Assim, a olho nu, a pessoa pega ali o mel e vai tentar ter o controle de qualidade. Não vai obter assim a olho nu de primeira, pode ser adulterado até essa parte de acidez. Ou seja, então é muito interessante e muito importante, né, o controle e a fiscalização aí das autoridades referente ao controle de qualidade do mel. Bom, olá pessoal. Agora eu estarei dando continuidade aqui à nossa apresentação, onde eu irei estar falando um pouco para vocês sobre como seria a obtenção da matéria-prima do mel, né? E de alguns subprodutos dele. Bom, a obtenção começa quando as abelhas operárias trabalham de fora da colmeia coletando néctar das flores. Só que assim, mas as operárias, elas coletam qualquer líquido açucarado que possa ser usado para fazer o alimento, né? Então, é por isso que é tão comum vermos abelhas coletando restos de refrigerante, por exemplo, né? Que é um exemplo. E assim, essa matéria-prima do chamado é o verdadeiro, né? E quando chegam à colmeia, o néctar é trazido num papo e devolvido nos favos. Só que assim, as operárias, elas de dentro da colmeia, elas começam a desidratar esse mel, esse néctar quando ele é trazido já dentro da colmeia. Bom, a coleta do néctar. Assim, tudo começa quando as abelhas operárias saem em busca do néctar presente nas flores, né? Este, inclusive, é o principal ingrediente dessa receita, né? E assim, a, a transformação da matéria-prima, ela se inicia no momento em que o néctar ele é coletado, né? Isso porque as abelhas possuem duas glândulas presentes na cabeça, né? Que elas secretam dois tipos de enzimas, né? Que é a invertase e a glicose oxidase. Aqui nessa imagem apresenta como seria essa coleta da abelha coletando néctar. Bom, as abelhas armazenam todo o material colhido numa espécie de segundo estômago. E assim, ele funciona como um reservatório do néctar, que ele pode comportar até cerca de 70 miligramas.
Contudo, ele não é, como que eu posso dizer assim, ele não é a casa de fabricação do produto contínua. Então, quando o segundo estômago ele fica cheio, o inseto pega o caminho mais curto e volta à colmeia. Só que assim, na verdade, no meio do caminho, o mel ele já começa a ser processado por essas abelhas que coletam ela. Aliás, a transformação é o fruto, como que eu posso dizer? Ele, ele é o fruto da reação das enzimas da abelha e acontece ainda dentro do corpo delas. Bom, o que seria? Seria esse vômito das operárias, né? Que no meio desse processo, que é invertase, como eu havia citado no slide anterior, ela faz a conversão da sacarose, né? Que é o tipo de açúcar contido no néctar, que é em dois tipos de produto, né? Os dois tipos, que é a glicose e a frutose. E assim, enquanto isso, a glicose oxidase, ela transforma uma parte da glicose em ácido glônico. E, assim, isso garante que a acidez do mel o imunizará, né, contra as bactérias, que elas podem fazer com que ele fermente e estrague no reservatório interior das abelhas. Bom, o favo do mel. Bom, o favo do mel, ele é uma matéria-prima, né, esse material ele é espalhado e armazenado nos favos da colmeia. E assim, isso fará com que esse composto ele se transforme tipo em uma calda grossa e espessa, né? Que seria esse mel em seu estágio final, né? Que seria como está descrito nessa imagem aqui. Bom, o mel ele passará por um processo de secagem. Essa etapa, ela, aliás, faz com que a água em sua composição evapore, né? Assim, uma curiosidade que a gente se observa é que as abelhas elas fazem essa secagem ser acelerada quando elas batem suas asas, né? Uma vez que ele é concentrado na consistência correta, né? O favo de mel ele é fechado com cera, ficando ali até ser atingido por elas ou ser coletado, né? Bom, Bom, a extração do mel, ele é um processo do mel in natura, né? Ela começa com a recepção das melgueiras com os favos, seguido da retirada dos opérculos ou desoperculação na mesa desoperculadora, né? E, assim, essa extração ela é feita por centrifugação, né? Em um equipamento chamado centrífuga, e esse mel ele é centrifugado, ele que é centrifugado, na verdade, ele passa em uma peneira onde ele é colocado em um tanque decantador, onde as partículas estranhas elas são separadas do produto por decantação, né? E assim, ela é feita por um extrator de mel, conhecido como centrífuga, que ele é um equipamento fabricado em aço inoxidável, onde os favos, depois de desoperculados, são fixados em suportes radiais ligados a um eixo central, né? Assim, como seria a obtenção desse mel nessa centrífuga, né? Através do movimento circular, que faz com que o mel ele se despenda dos favos, que ele saia dos alvéolos e escorra pelos favos, né? Sendo lançado assim contra a parede no extrator, né? De onde escorre por gravidade, né? Até a parte inferior do equipamento, né? Que fica abaixo do suporte de quadros, né? De onde ele é canalizado para o decantador. Bom, o mel composto ele é uma forma de agregar valor ao produto, né? Atendendo uma clientela que é cada vez mais numerosa e interessada em alimentos naturais de ação terapêutica. Que o mel ele é muito utilizado através de receitas e também na utilização terapêutica, através de remédios, né? Que ele combate, eficaz a certas doenças, né?
E assim, esse mel composto, ele é uma mistura de mel e extratos ou tinturas vegetais, que ele também de outros subprodutos, né, que das abelhas, que como, por exemplo, o extrato de própolis, a geleia real, o pólen, né? Assim, para produzi-lo, o equipamento utilizado é o misturador, né? Que cuja principal característica é conseguir homogeneizar os produtos com densidades muito diferentes uma da outra, né? Que é como o caso do mel mais denso e os extratos que são líquidos. Bom, agora eu irei estar falando um pouco para você sobre alguns subprodutos do mel que eles também são um certo tipo de matéria-prima do mel, né? E como eles são obtidos, né? Que é o própolis, que ele é uma resina que as abelhas coletam nas plantas e utilizam principalmente para calafetar e impermeabilizar frestas da colmeia, né? E que tem uma ação desinfetante, né? Assim, o própolis, ele é considerado um antibiótico natural, que quando misturado ao mel, ele é indicado para gripes, resfriados, distúrbios gastrointestinais, como úlceras e outras infecções também. Bom, o pólen. O pólen, ele é rico em proteínas e aminoácidos, minerais, vitaminas e hormônios. Esse pólen seria nada mais que uma matéria-prima que a abelha coleta, já nos tipos de flores ou de plantas que a abelha faz. Bom, ele também é uma excelente fonte de energia, que por isso, na mistura com mel, ele é indicado para atletas em diversos tipos de dietas e em outros períodos de convalescência, né? E a geleia real. Bom, a geleia real, ela contém proteínas, né, que é cerca de 18 aminoácidos. Além dessas proteínas, também encontra-se neles as vitaminas A, C, D e E, né, e todo o complexo B, e também inúmeros minerais, né, como é obtido essa geleia real? Quando ela é misturada ao mel, ela é indicada na prevenção de doenças asterioscleróticas, como um estimulante sexual, né, na alimentação de doentes crônicos ou convalescentes e também no combate à depressão e à insônia. Boa tarde, meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre as medidas de segurança. Sobre o transporte, o veículo de transporte de mangueira, de melgueira até a casa do mel deve ser preparado um dia antes, né? Para que o seu processo de higienização do veículo, no caso, né? E o veículo não deve ter transportado recentemente nenhum material, né, que possa ter deixado algum resíduo, como cama de frango, produtos químicos, agroquímicos, adubos e estercos, né? Essa superfície, né, da área de carga desse veículo deve ser é, res, res, restida, né, com material lona plástica e devidamente limpo, livre de impurezas, de forma a evitar, né, o contato das, das melgueiras diretamente com o piso. E, e, e no caso desses veículos, né, tenha seu compartimento de carga aberto, né, que tenha o compartimento de carga aberta, recomenda-se, né, a utilização de lonas que possam cobrir as mangueiras, né, para evitando a contaminação do mel por poeiras, terra e outras sujidades, né, e pela eliminação de resíduos provenientes da combustão do motor do caminhão, né, eliminando
eliminados pelo cano de escape do veículo, principalmente motores movidos a óleo diesel. Além disso, esses procedimentos evitam que as abelhas possam vir a saquear, né, o mel, saquear o mel, pode vir saquear o mel, né, das mangueiras coletadas do campo. Nesse sentido, uma lona de grande dimensão pode tanto revestir o assoalho do veículo, como também cobrir as melgueiras, né, envolvendo de forma mais eficiente toda a carga. E durante a etapa de colocação das mangueiras no veículo, recomenda-se que ele não permaneça sob a incidência direta ao sol, né? O que pode influenciar negativamente a qualidade do mel. Nessa etapa, seria o ideal a participação de pelo menos 3 pessoas, né? 2 responsáveis por trazer as melgueiras até o caminhão, no caso, e repassá-la para a terceira pessoa, né, que estaria em cima do veículo. Para a colocação da carga deve ser utilizada uma tampa, né, de colmeia colada sobre a lona, no caso, atuando como a base para o compartimento da melgueira, e uma tampa em cima das mesmas, né, que deverá o acesso das abelhas, né, durante a formação dessa pilha de melgueiras. Durante a colocação das melgueiras do veículo, ele deve estar, né, sempre cobertas pela lona até o preenchimento total dessa carga. Desta forma, esse processo se torna mais ágil, né, e eficiente, proporcionando uma carga segura e protegida. Já na localização, deve situar preferencialmente em áreas não sujeitas a inundações e livre de odores indesejáveis como fumaça ou proveniente de apriscos possíveis, além de estar, né, cercadas para impedir acesso de animais das proximidades ou no seu interior, para que não tenham acesso aos mel, os, os melgueiros. As vias, né, de trânsito devem apresentar escoamento adequado, com superfícies compactadas, pavimentadas, permitindo o tráfego do veículo. Vou falar agora um pouco também sobre a higiene das instalações, né? Todos esses equipamentos e utensílios utilizados no beneficiamento do produto deve passar antes, né, antes e depois por um uso, antes e depois do uso pelo processo de higienização, né, utilizando água, sabão neutro para lavar. O calor, o vapor deve ter aproximadamente 93 graus Celsius durante 5 minutos, ou água quente, né, 75 graus Celsius por 5 minutos, ou agentes químicos como hipoclorito de sódio para sanitificação. E para a utilização de pisos em azulejos e cerâmicas, recomenda-se, né, no caso, utilizar compostos de cloretos, hipocloritos de sódio, na proporção de um copo 200 ml para 10 litros de água, no caso. Em ralos sanitários, utilizar o produto puro, enxaguando após 10 minutos. Nos equipamentos já, né,
e utensílios, recomenda-se o uso de hipoclorito de sódio na proporção de 1 colher, né, de chá para 5 litros de água, enxaguar após os 10 minutos. Já a parte do vestimentos, dos vestimentas, as vestimentas ou uniformes, né, devem estar limpas e ser de cor clara, né, no caso. O avental, o jaleco, não deve ter bolsos na parte superior, né, nem botões. Usar preferencialmente o velcro. Os calçados devem ser de borracha, visto que são veículos contaminantes, né, na área de manipulação. As toucas, fibras ou pano e máscaras não são de uso obrigatório e devem, respectivamente, né, cobrir todo o couro cabeludo, o nariz e a boca. De preferência, devem ser, no caso, descartável ou higienizadas sempre após esse uso. O material utilizado não deve ser deixado na área de manipulação. As, E todos esses, né, todos esses manipuladores, pessoas que trabalham no beneficiamento do mel, deve estar ciente das normas de boas práticas, né, de higiene, mantendo-se a pura higiene pessoal. Olá a todos, meu nome é Adilson. Eu vou estar aqui falando para vocês um pouco, né, iniciando falando sobre o mercado do mel, e posteriormente eu vou estar falando um pouco aí sobre assuntos relacionados à colheita do mel, e aí os cuidados que a gente deve ter aí na colheita e tudo mais. Bom, então começando aí pelo mercado do mel, é um assunto muito interessante para a gente saber como que está o mercado do mel aí no mundo, e tanto no mundo como aí no nosso próprio país, né? Por mais que a pandemia tenha atrasado aí muitos comércios, né, muito dinheiro, digamos assim, de maneira geral, em relação à exportação do mel, ela deu até que um avanço, né, relacionados aí à pandemia da Covid-19. Cerca aí de 60% do mel produzido, ele foi exportado nesse ano da pandemia. Então, esse mel ele foi exportado para onde, né? Quais são aí os principais parceiros aí do setor? A gente tem como principal parceiro os Estados Unidos, sendo aí um dos primeiros, né, grandes aí, importadores, né, no caso de mel do Brasil, seguidos aí de Alemanha, mas a gente tem também outros secundários, como por exemplo Canadá, Bélgica, a Holanda, a Austrália e também a Dinamarca. No ano de 2020, a cadeia apícola teve uma alta aí de quase 40% relacionados a valor, né, e quase 80% em peso exportado. É isso aí, esses dados aí, segundo a CNA, né, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Quando a gente vai para o mercado mundial, né, os maiores produtores mundiais aí, a gente tem uma grande lista aí, em torno de 11, 12 países maiores produtores aí de mel. Aí eu trouxe só os 3 primeiros aqui para vocês, né, para dar uma resumida. Então, os 3 primeiros aí ficam com China, Turquia e Argentina. China aí liderando aí a produção de mel, né? E o Brasil, o nosso país, ele fica aí apenas em décimo primeiro, na 11ª posição no ranking. Porém, a gente pode deixar um asterisco, porque por mais que o Brasil ele fica aí, né, nessa posição, né, digamos que bem longe dos primeiros colocados, o Brasil ele é reconhecido aí como o maior exportador de mel de alta qualidade. Então, dentre os países exportadores, o Brasil ele é reconhecido como o maior exportador de mel de alta qualidade. O porquê que ele ganha esse selo. É pelo fato do Brasil ele ter uma grande área que produz um mel chamado mel orgânico. O que consiste esse mel orgânico? Eu vou trazer aqui
Só uma explicação rápida para vocês. Para ser considerado, segundo a lei, mel orgânico, o apiário ele deve ser localizado em uma área nativa ou de agricultura orgânica. Todos os equipamentos aí utilizados no apiário, como por exemplo as telas, produtos de limpeza e ceras, tem que ser de agricultura orgânica, tem que ser todos orgânicos, exceto aí os equipamentos para o beneficiamento, que são normalmente recomendados que sejam de inox, justamente para evitar contaminação. E, né, geralmente são equipamentos mais higiênicos, mais fáceis de fazer a higiene. Bom, aí, voltando para a produtividade, então, né, para a produção, em relação aos estados aí do Brasil, maiores produtores, a primeira posição aí fica com o estado do Rio Grande do Sul, cerca de 6,4 mil toneladas de mel produzidos aí. Aí, seguindo aí como Paraná, Piauí, São Paulo e também Minas Gerais. Bom, após aí esse apanhado geral aí como é que está a produção e exportação do mel no mundo, a gente vai para falar um pouco sobre a colheita do mel. Como que é realizada a colheita do mel, todos os equipamentos de segurança, é o que a gente tem que analisar primeiro, né? Todos os equipamentos de segurança, os EPIs, para fazer a coleta desse mel, a coleta segura. A gente sabe que é uma coleta perigosa e a gente também não quer evitar, a gente tem que sempre evitar de matar as abelhas, né? Matar algumas abelhas. E cuidar da nossa segurança também. Então, em relação aos horários, aí, né? O apicultor deve sempre evitar que a colheita seja em dias chuvosos, né? Ou que tenha algum dia aí com umidade elevada. Ele deve sempre fazer a colheita e dar preferência para dias ensolarados, em torno aí das 7h30 até as 10 horas da manhã. Na parte da tarde já muda aí para as 4 até as 18 horas da tarde. Bom, em relação às vestimentas, né? A gente tem o protetor de cabeça. Eu trouxe uma imagem aqui que mostra bem a questão da vestimenta. A gente tem o protetor de cabeça, ou também conhecido como véu, que ele tem apenas uma telinha de nylon na frente, para você conseguir enxergar, né? E a gente tem o macacão, que é um macacão bem grosso, serve para a gente ser protegido das abelhas, né? Tem as luvas também para proteger as mãos. E o calçado é recomendável que você use botas, né? De preferência as botas de borracha branca. Por que branca? Geralmente indica mais higiene, né? Para fazer a colheita do mel, a gente usa um tipo de fumaça para você fazer um pouco tirar um pouco das abelhas do tumulto ali, né? Então você precisa fazer um pouco de fumaça. Só que é interessante que essa fumaça ela seja aí uma fumaça inerte, né? E uma fumaça que seja fria, limpa e livre de fuligem. Tudo isso para proteger as abelhas, né? Que as abelhas não, para que você não corra o risco de causar a morte de uma colmeia inteira, né? Então você tem que ser uma fumaça limpa. Você tem que posicionar o bico do fumigador em torno de 30 centímetros da colmeia para poder aplicar essa fumaça por cima dos quadros, não diretamente na colmeia. E eu trouxe aqui 4 materiais, né, um exemplo de 4 materiais aí que você pode fazer essa fumaça tranquilamente, né, sem causar aí danos, danos nas abelhas. Por exemplo, a principal matéria-prima é o caroço de açaí ou a própria serragem, né, mas tem também a casca de coco e o capim chamado capim-santo. Bom, então, depois que a gente fez a colheita, a gente precisa transportar esse mel aí, né, para algum lugar onde vai ser armazenado. Então, a gente tem uma casa que é conhecida como a Casa do Mel, que é para onde a gente leva todo esse mel coletado das colmeias. Então, como que vai ser esse transporte até a Casa do Mel? Até a Casa do Mel. A gente transporta ele num veículo, né, geralmente um caminhão, que ele é totalmente higienizado e protegido. Então, esse veículo que é usado para o transporte até a Casa do Mel, ele deve ser preparado bem antes da colheita, antes de fazer a colheita, passando aí por um processo de higienização. Esse veículo ele não pode ter transportado anteriormente materiais que deixam algum tipo de resíduo, né? Como, por exemplo, adubos, produtos químicos, agroquímicos. Isso aí pode contaminar o mel. É recomendável também que você use uma lona plástica para você recobrir todo o mel e também proteger as paredes do caminhão. Então, você usa uma lona
pode utilizar uma lona grande mesmo, que ela vai servir tanto para cobrir as meleiras, quanto para revestir o assoalho do veículo. Então, você pega todo esse mel, protege com a lona plástica, e transporta esse mel até aí a casa do mel. Tranquilo?